E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então a gente já viu que existe código duplicado entre funcionário e titular. Mas a gente sabe também que isso não pode ser uma classe só, porque podem existir especificidades. Por exemplo, para o titular, eu posso querer armazenar alguma informação do imposto de renda dele para saber quanto de crédito eu vou dar. Aqui no funcionário eu preciso ter o salário dele, calcular a bonificação. Então eu sei que são tipos diferentes, que eu posso ter informações diferentes, mas que existe algo em comum. E o que um titular de uma conta, um cliente do nosso banco, e um funcionário têm em comum? Ambos são pessoas, possuem nome, possuem CPF. Então é exatamente isso que a gente vai extrair para um tipo novo. Nós vamos modelar, nós vamos criar um tipo pessoa. Então vamos lá, criar uma nova classe para a gente entender o que vai acontecer aqui. Então temos uma pessoa. E aqui esse tipo pessoa vai ter o quê? Eu vou tirar isso daqui, primeiro eu vou copiar, né? E eu vou colar aqui. Uma pessoa vai ter CPF e vai ter nome. Para isso, obviamente, eu preciso incluir o CPF e preciso incluir string. Então, show de bola. Temos aqui uma pessoa que possui CPF e possui nome. Então, ela vai receber aqui como parâmetro um CPF, uma string, que é o nome. Beleza, e não vai ter destrutor, pelo menos por enquanto. Opa, não vai ter destrutor por enquanto. Beleza, então vamos lá para a nossa implementação. Eu não preciso do destrutor. Aqui eu preciso receber esses dois parâmetros. E a gente simplesmente vai ter uma lista de inicialização. O construtor não vai ter nenhum código em si. Então, beleza, aqui nessa lista de inicialização, o CPF vai ser o CPF e o nome vai ser parâmetro nome. Sem segredo nenhum. Então, o CPF da minha classe, do objeto que está sendo criado, vai receber esse CPF que eu recebi por parâmetro e o nome também. Então, eu estou pegando por parâmetro e adicionando aqui. A gente já viu isso lá no treinamento anterior de listas de inicialização. Agora, o que eu quero informar é que um funcionário é uma pessoa. Ele tem tudo que pessoa tem. Eu quero informar que titular é uma pessoa. Então, ela tem tudo que o titular tem tudo que uma pessoa tem. E como que a gente pode fazer isso? Existem algumas formas. Eu poderia, por exemplo, como a gente fez lá com o CPF, vir aqui e informar que um titular possui uma pessoa. Só que isso fica meio estranho, concorda? Um titular não tem uma pessoa, ele é uma pessoa. Então, para a gente poder informar isso, para a gente poder escrever isso aqui, olha só, um titular é uma pessoa, a gente utiliza essa sintaxe que eu já vou explicar um pouco melhor. Public pessoa. E, claro, eu preciso incluir aqui a pessoa. Opa, pessoa. Beleza, eu não preciso mais incluir o CPF. Esse construtor aqui já foi definido lá em pessoa, então ele não vai mais ser necessário. E aqui eu tenho um método privado que verifica o tamanho do nome. De novo, isso aqui devia estar lá na classe pessoa, né? Então vamos pegar isso daqui e levar lá para a pessoa, que é privado. Inclusive eu vou separar, fazer como eu estava fazendo, separar os métodos das propriedades. Então eu vou trazer para cá. E eu vou pegar a implementação lá de titular, de verifica o tamanho do nome, e eu vou trazer aqui para pessoa. Então, pessoa, verifica o tamanho do nome. Show de bola! Pessoa tem nome, ok. Pessoa não conhece stdout, então deixa eu incluir aqui, include iostream. Beleza, agora eu tenho esse out, então a princípio tudo certo. Uma pessoa possui nome e CPF, sabe verificar o tamanho do nome, então a gente vai precisar fazer isso daqui, olha, verifica o tamanho do nome. Eu posso remover essa implementação. Então repara que o meu titular agora não tem mais, por enquanto, nenhuma implementação. Eu vou deixar esse arquivo vazio para caso a gente precise de algo no futuro, mas por enquanto ele é só uma definição de uma especialização de pessoa e a gente vai falar bem mais sobre isso. Pode ficar tranquilo. Mas aqui, depois de ter inicializado o nome, ou seja, eu defini o nome lá na minha propriedade nome, eu verifico se o tamanho do nome é válido para garantir que eu não vou poder criar essa pessoa caso o nome não seja válido. Então, show de bola! E agora, vamos ver lá no nosso código da main se a gente está tendo algum erro. E a gente está recebendo aqui um errinho em titular. E o que está acontecendo? A gente não tem um construtor da inicialização de titular. Então vamos entender o que aconteceu. Vamos aqui em titular.hpp e provavelmente você está pensando, Vinícius, óbvio, você removeu aí o código de titular.
Só que o que acontece? Quando eu digo que titular é uma pessoa, isso aqui está informando que o titular recebe tudo que pessoa tem. É como se na hora de criar um titular, eu pegasse tudo que tem lá em pessoa e colocasse em titular também. Então eu vou pegar o CPF, vou pegar o nome, vou pegar o construtor e vou pegar o verifica tamanho do nome. Só que aqui tem alguns detalhezinhos da linguagem C++. Quando eu tenho uma nova classe, que é o caso aqui de titular, se eu não definir nenhum construtor, o que vai acontecer? Um construtor padrão vai ser criado para mim. Só que, se existe algum construtor criado, e é o caso aqui dele receber esse construtor de pessoa, então não temos mais o construtor padrão. Ou seja, o construtor padrão de titular não existe mais. Porque ele pegou esse método aqui que constrói uma pessoa, ele entendeu que é um construtor, então ele precisa ter um construtor aqui também. De novo, eu vou explicar isso tudo com muito mais calma, mas para isso aqui funcionar, eu vou precisar voltar com o nosso construtor de titular. O construtor vai receber por parâmetro um CPF, uma string, que é o nome, e ele só vai inicializar. Então, eu posso fazer a implementação bem simples. Então, vamos nessa. Deixa eu incluir o CPF para garantir que está tudo certo. A string já está incluída. Então, vamos lá na nossa implementação de titular. Eu vou criar aqui o nosso construtor, que recebe um CPF, que recebe uma string, que é o nome, e simplesmente vai fazer o quê? Normalmente, deixa eu abrir e fechar aqui, normalmente o que a gente teria seria a inicialização de CPF com CPF e nome com nome. Só que no nosso caso, essa inicialização já é feita lá na classe pessoa. Então tudo que eu preciso fazer é isso daqui, olha só, pessoa. E aí eu passo o CPF e o nome. Então agora eu estou com o construtor da minha classe titular, chamando o construtor da classe pessoa. De novo, eu já falei várias vezes, mas eu vou falar mais uma vez, isso tudo vai ficar mais claro já já. Essa relação entre várias classes, a gente vai praticar melhor, vai entender melhor. Mas o que eu tenho aqui agora é uma classe titular, sendo, além de um titular, também uma pessoa. Então, o titular pega tudo que pessoa tem e recebe. Ele possui aquilo também. Então, o titular é uma pessoa. Então, rapidinho para a gente encerrar, vamos fazer também com funcionário. Então, o funcionário eu vou precisar incluir aqui. Include pessoa. Pessoa. Então, eu vou dizer que um funcionário é uma pessoa. Show de bola, sem segredo. E se um funcionário é uma pessoa, ele já tem o nome CPF. Ele não precisa disso. E agora, lá na implementação, o que eu vou fazer? Ao invés de inicializar o nome e CPF, eu vou chamar o construtor de pessoa, que recebe CPF e nome. Só que além de chamar o construtor de pessoa, que faz aquela validação do nome e tudo, eu preciso também inicializar o salário. Então deixa eu quebrar a linha aqui para você enxergar um pouco melhor. Eu tenho então o construtor da minha classe funcionário, que recebe um CPF, um nome e um salário. Ele está chamando o construtor da classe pessoa, porque um funcionário é uma pessoa. Então, ele também precisa inicializar a pessoa. E além de inicializar tudo que pessoa tem, ele tem um detalhe específico, que é o salário. Então, ele também está inicializando aqui. Agora, se nós viermos aqui na nossa main, teoricamente, tudo certo. Parece que tudo está compilando. Se eu executar isso daqui, vamos ver o que vai acontecer. E deixa eu ver aqui no terminal se está aberto. Aqui. E beleza, aparentemente está tudo funcionando. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver alguns detalhezinhos do que pode ter de problema nessa nossa implementação, entender com mais detalhes o que a gente fez e praticar um pouquinho mais.